Existem histórias que não apenas despertam curiosidade, mas que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia sobre a humanidade e sua origem. O que você está prestes a descobrir conecta os mistérios mais antigos da Bíblia com os avanços mais surpreendentes da ciência moderna. Desde rios esquecidos sob a areia, até tecnologias de satélite revelando o que achávamos perdido. Esse percurso vai te levar pelas descobertas mais inesperadas. Cada pista nos aproxima a um enigma que desafiou os exploradores por séculos. Você está pronto para desenterrar o que pode ser a chave do nosso passado? Número 1. O mistério do rio perdido do Éden. Imagina estar na vasta Península Arábica, com o calor abrasador do deserto cobrindo tudo e o vento levantando as areias douradas. Neste cenário árido, sob a imponente luz do sol, repousa um antigo enigma bíblico. O rio Pison, o grande rio perdido do Jardim do Éden. Gênesis o menciona como um dos 4 rios que fluíam deste paraíso terrestre. Mas ao contrário dos outros 3, o Tigre, o Eufrates e o Gihon, o Pison permaneceu oculto no mistério por séculos. Onde ele se escondeu? Como é possível que se fale de um rio tão proeminente e, no entanto, ninguém o tenha visto desde tempos imemoriais? Aqui é onde a história se torna intrigante. Estudiosos e exploradores de todas as épocas têm estado fascinados pela possibilidade de encontrar esse rio, não só porque revelaria um antigo segredo, mas porque poderia abrir as portas para a verdadeira localização do Jardim do Éden. E acredite ou não, as tecnologias modernas estão dando pistas que jamais teríamos imaginado. Nas imagens de satélite recentes, um antigo leito foi descoberto no meio do deserto, um rio colossal, seco por milênios, que poderia ter sido o Pison mencionado na Bíblia. Esse leito cruza o que agora é um vasto deserto, mas no passado, antes que as areias sepultassem tudo, poderia ter sido um oásis exuberante, um lugar que poderia ter sido parte do lendário Éden. A ideia de que o rio Pison ainda possa ser rastreado sob a areia leva a uma verdadeira aventura de exploração moderna. 2001, equipes de cientistas, arqueólogos e teólogos embarcaram-se em missões para decifrar os rastros deste rio esquecido. Usam as tecnologias de teledetecção mais avançadas para analisar as camadas mais profundas do deserto. À medida que as imagens revelam antigos leitos, a pergunta ressoa: poderia ser este o Pison? Mas claro, a simples descoberta de um leito não é suficiente. É preciso aprofundar nas pistas que o livro do Gênesis deixou. As descrições de um rio que não só trazia água, mas riquezas incomparáveis. E aqui é onde a história ganha vida. O Pison não era apenas um rio qualquer, mas fluía pela terra de Jávila, famosa por seu ouro, sua ônix e resinas aromáticas. Se esse leito coincidir com as descrições bíblicas, então estaríamos diante de uma das maiores revelações arqueológicas da história. Número do Jardim do Éden no livro do Gênesis. O Jardim do Éden é a joia da coroa do Gênesis, o lugar onde tudo começou, um paraíso utópico, um lugar além do imaginável, cheio de beleza e vida em seu estado mais puro. Aqui é onde o Criador mesmo colocou suas 2 primeiras obras-primas, Adão e Eva, os pais da humanidade, em um ambiente de perfeição. Desde o Gênesis até os dias de hoje, essa imagem do Éden tem cativado a mente humana como símbolo do inalcançável. Um lugar perdido no tempo que representa o ideal do que a vida poderia ter sido. O Éden não era qualquer jardim. Não era simplesmente um espaço verde como os que conhecemos. Era o lugar onde a natureza e o homem estavam em absoluta harmonia. Um ambiente onde tudo o que se precisava estava ali, ao alcance da mão. Árvores frutíferas que davam seus frutos sem esforço. Um clima perfeito. Paz total com a criação. Dentro deste jardim, estavam 2 árvores muito especiais. A árvore da vida, que oferecia imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que, como saberemos mais adiante, desencadearia toda a tragédia. Mas antes de entrar na história do pecado original, vamos pensar um momento no que esse Éden representava para os primeiros seres humanos. Não era apenas um lugar bonito, era a conexão mais pura com Deus. Um espaço onde sua presença era sentida em cada folha, em cada brisa, em cada raio de luz. Adão e Eva não apenas caminhavam pelo jardim, mas viviam nele como partes integradas desse paraíso. Não conheciam o sofrimento, dor ou a morte. Eles estavam literalmente no paraíso. Este jardim idílico não só estava cheio de vida, mas também de rios. Como já foi mencionado no caso do Pison, esses rios não apenas irrigavam o jardim,
mas conectavam o Éden com o resto do mundo. Um rio em particular, que se dividia em 4, garantia que a terra estivesse sempre fértil e abundante. Os outros 3 rios mencionados em Gênesis, o Tigre, o Eufrates e o Gihon, ainda estão fluindo hoje em dia, enquanto o Pison continua sendo um mistério a ser resolvido. Número 3. Queda de Adão e Eva. A cena que todos conhecemos. Momento em que tudo muda. O que realmente aconteceu naquele jardim do Éden? Bom, uma serpente, que desde então se tornou símbolo do engano, se aproxima de Eva. Mas essa não era uma serpente comum. Era astuta, muito astuta, e sabia exatamente como plantar a semente da dúvida no coração de Eva. Ela sugere que Deus está escondendo algo deles, que aquela árvore do conhecimento não é tão ruim quanto parece, e que ao comer dela, conhecerá tudo como Deus mesmo. Quem poderia resistir a uma promessa assim? Eva, que até aquele momento tinha vivido em completa inocência, começa a pensar. Veja isso do ponto de vista dela. Vivia no paraíso, tinha tudo o que podia desejar, mas estavam escondendo algo dela. Você não sentiria curiosidade também? Afinal de contas, somos humanos, e essa é a raiz da curiosidade humana. Assim Eva pega o fruto. A cena é tão simbólica que passou a fazer parte da cultura coletiva da humanidade. No momento em que ela morde, algo muda. O conhecimento entra nela de uma forma que ela não esperava. Yusen sabe que fez algo proibido, e essa sensação é inconfundível. Adão, que até aquele momento estava em harmonia com tudo, também come do fruto, e a inocência se quebra em um único instante. O impacto dessa decisão é enorme. De repente, eles percebem que estão nus, algo que nunca antes tinha importado. Sentem vergonha pela primeira vez. A perfeição em que viviam se desvanece. E pela primeira vez eles conhecem o medo. Eles sabem que desobedeceram ao Criador. E com isso, o Éden mudou para sempre. Número 4. A busca pelo Jardim do Éden. A fascinação por encontrar o Jardim do Éden atravessou séculos, continentes e fronteiras culturais. Essa busca se tornou um mito em si mesma. Uma espécie de santo graal para arqueólogos, teólogos e aventureiros de todo tipo. Gênesis menciona que o Éden estava situado entre 4 rios, os quais conhecemos o Tigre e o Eufrates. Mas onde estão os outros 2? Esse mistério levou a numerosas expedições e teorias ao longo da história. Imagina um mapa antigo cheio de inscrições misteriosas e lendas sobre terras perdidas. Por muito tempo, os estudiosos têm buscado nos textos bíblicos pistas sobre a localização exata desse paraíso perdido. Alguns acreditam que o Éden poderia estar na Mesopotâmia, o que hoje conhecemos como o Iraque. A razão é que ali fluem o Tigre e o Eufrates, 2 dos 4 rios mencionados no Gênesis. Mas então surge a pergunta: onde estão os outros 2 rios, o Pison e o Gihon? É aqui que a busca se torna emocionante. Os mapas antigos nem sempre coincidem com os rios que conhecemos hoje em dia. Alguns pensam que o Pison pode ter sido um rio que atualmente está seco ou enterrado sob as areias do deserto. Outros acreditam que os rios mencionados na Bíblia não são rios no sentido literal, mas símbolos de algo mais profundo, talvez de correntes espirituais ou de energias que conectam o mundo físico com o divino. Mas para quem busca respostas concretas, a arqueologia e a ciência moderna deram alguns passos intrigantes. As imagens de satélite revelaram antigos leitos de rios, que um dia atravessaram regiões que agora são áridas. O trabalho do arqueólogo Farouk Elbaz é um exemplo claro de como a tecnologia revitalizou a busca pelo Éden. Segundo o Baf, o que um dia foi um rio na Arábia poderia coincidir com o Pison bíblico. Esse rio agora seco fluía das montanhas de Hijaz em direção ao Golfo Pérsico, e poderia ter alimentado a terra de Jávila, famosa por suas riquezas minerais. Número 5. A terra mencionada. O relato do Gênesis é uma terra rica e próspera conhecida como Havila. Esta terra não é qualquer lugar comum. É famosa por sua abundância de ouro, ônix e resinas aromáticas. Se você está imaginando um lugar de riquezas quase míticas, você está certo. Jávila não só era rica em recursos naturais, mas também era atravessada pelo misterioso rio Pison. Para muitos pesquisadores, encontrar a localização de Jávila pode ser a chave para resolver o enigma de onde estava o Jardim do Éden. Mas onde está essa terra dourada? Os textos bíblicos nos oferecem algumas pistas, mas não o suficiente para identificar sua localização exata com certeza.
No entanto, algumas teorias sugerem que Jávila poderia ter estado na Península Arábica, uma região que é famosa por seu ouro e suas resinas há milhares de anos. Em particular, os depósitos de ouro na Arábia Saudita têm sido explorados desde tempos antigos. A área abriga a maior mina de ouro do Oriente Médio, conhecida como Mahadir, o berço do ouro, e aqui é onde a lenda de Jávila e a realidade moderna se encontram. Os pesquisadores têm buscado nesta região, utilizando tanto registros históricos quanto tecnologias avançadas para identificar vestígios do que poderia ter sido Jávila. As montanhas do Riaz, na Arábia, têm sido um lugar de interesse especial, pois poderiam ter sido a fonte do ouro que fluía ao longo do Pison. À medida que os estudos geológicos avançam, surge a pergunta: poderia este ser o rio mencionado no Gênesis? Se for, então a terra de Jávila está muito mais perto de ser identificada? Além do ouro, Jávila também era famosa pela produção de resinas aromáticas como o incenso e a mirra, que na antiguidade eram produtos muito valorizados. A Península Arábica, em particular o Iêmen e Omã, tem sido um importante produtor dessas resinas por milênios. A famosa Rota do Incenso, que conectava a Arábia com o mundo mediterrâneo, poderia ter passado pela terra de Jávila, o que reforça a teoria de que esta região já foi cheia de riquezas naturais. À medida que os pesquisadores continuam examinando as pistas, a ideia de que Jávila está escondida à vista se torna mais atraente. E se os textos antigos estivessem descrevendo uma realidade geográfica que ainda existe, enterrada sob camadas de história e areia, encontrar Jávila no solo significaria resolver um enigma bíblico, mas também descobrir uma parte crucial da história humana, uma terra que foi tão rica que sua fama perdurou ao longo dos séculos. Número 6. Descobertas geológicas do Dr. Farouk Elbaz. Quando pensamos na busca por mistérios antigos como o Jardim do Éden ou o Rio Pison, imaginamos arqueólogos escavando no deserto, mas hoje em dia a tecnologia mudou radicalmente essa imagem. 2001. É aqui que entra o Dr. Farouk Elbaz, um cientista pioneiro que usou a teledetecção e imagens de satélite para rastrear o passado enterrado da Península Arábica. Se você acha que encontrar rios perdidos é coisa de contos de fadas, espere até ouvir o que Elbaz descobriu. O Dr. Elbaz é um desses personagens que levam a ciência e a tecnologia à vanguarda das descobertas arqueológicas e, usando satélites e ferramentas de teledetecção, ele conseguiu observar detalhes ocultos sob a superfície da Terra, descobrindo antigos leitos fluviais que estiveram secos por milênios. Um desses rios secos é o que ele acredita que poderia ser o Pison, o quarto rio do Éden, desaparecido há tanto tempo que a maioria pensava que era apenas uma lenda. O mais surpreendente é que essas ferramentas modernas permitem que os pesquisadores vejam além do que o olho humano poderia perceber. As imagens de satélite mostram padrões no terreno que indicam que, em algum momento, grandes quantidades de água fluíam pelo que agora é um deserto árido. Esses antigos leitos, conhecidos como leitos de rios fósseis, contam a história de um passado distante em que a Península Arábica não era tão seca como é hoje. A descoberta desses leitos de rios provocou um renovado interesse na busca pelo Pison. Para Elbaz, o rio Pison não é apenas uma lenda bíblica. É um rio real que existiu e que poderia ter sido um dos maiores rios da região. Mas o que aconteceu com ele? As drásticas mudanças climáticas que ocorreram há milhares de anos transformaram a península, transformando o que antes era um ecossistema exuberante num vasto deserto. No entanto, os vestígios desse passado ainda estão lá, 2001, esperando para serem redescobertos. Número 7. Teoria de James Sauer sobre o rio Pishon. James Sauer, arqueólogo especializado no Oriente Próximo, mergulhou no mistério do rio Pison com uma paixão que só alguém com um profundo amor pelos enigmas antigos poderia ter. Para Sauer, a ideia de que esse rio perdido poderia ser localizado graças às modernas ferramentas tecnológicas parecia uma mistura fascinante de história bíblica e ciência contemporânea. A Bíblia sempre foi uma fonte de perguntas sem respostas claras, mas Sauer acreditava que a localização do Pison poderia ser a chave para resolver uma das maiores incógnitas de todos os tempos. Onde estava realmente o Jardim do Éden? A história que Sauer começou a desenterrar com seus estudos foi ainda mais intrigante do que ele havia imaginado. No livro do Gênesis, é mencionado que o rio Pison fluía pela terra de Jávila,
um lugar famoso por seu ouro fino, sua resina aromática e seu ônix. Sauer, como um bom arqueólogo, não conseguiu resistir a seguir essa pista, buscando conexões entre as riquezas naturais da Península Arábica e as descrições bíblicas. O que ele encontrou foi que a península, especialmente suas partes ocidentais, sempre foi conhecida historicamente por suas minas de ouro e pela produção de resinas como o incenso e a mirra. As coincidências eram claras demais para serem ignoradas, mas ele não se baseou apenas nas riquezas. Sauer também descobriu que o antigo leito do rio encontrado pelo Dr. Farouk Elbaz coincidia notavelmente com a rota descrita no Gênesis. Poderia este rio seco, o Pison, estar enterrado sob as areias do deserto árabe durante milhares de anos? Sauer acreditava que sim. A rota do rio parecia se encaixar perfeitamente com as descrições bíblicas. Começava nas montanhas do Riaz e fluía em direção ao Golfo Pérsico. Mas como esse rio desapareceu? É aqui que a teoria de Sauer se torna ainda mais interessante. Ele sugeriu que o Pison pode ter existido durante um período mais úmido, possivelmente por volta do final da última era do gelo. À medida que o clima mudou e a região se tornou mais seca, o rio simplesmente parou de fluir, desaparecendo da superfície, mas deixando rastros ocultos, que só agora estamos começando a descobrir. Essa ideia de um rio perdido que só pode ser visto com a ajuda da tecnologia moderna parece algo tirado de um filme de aventuras, mas é exatamente o que está acontecendo atualmente. Número 8. Teorias alternativas sobre a localização do Éden. Se algo ficou claro ao longo da história 2010, é que o Jardim do Éden, assim como o rio Pison, tem sido um tema que fascinou gerações de pesquisadores e exploradores. Mas enquanto alguns apontam para a Península Arábiga ou Mesopotâmia como sua possível localização, outros propuseram teorias muito mais surpreendentes e, às vezes, incomuns. Essas teorias nos mostram que, quando se trata do Éden, a imaginação não tem limites. Uma das teorias mais antigas e populares é que o Jardim do Éden estava na Mesopotâmia, no que hoje conhecemos como o sul do Iraque. A razão principal para essa ideia é a menção dos rios Tigre e Eufrates no Gênesis. Esses rios ainda existem, e suas trajetórias nos fazem pensar que o Éden poderia ter estado perto de sua confluência, uma área fértil que tem sido o lar de civilizações por milhares de anos. Mas apesar de quão plausível soa essa teoria 2010, a falta de provas concretas deixou muitos insatisfeitos. Então surgem as ideias mais exóticas. Alguns pesquisadores sugeriram que o Éden não estava no Oriente Médio, mas sim na bacia do Tarim, no oeste da China. Esta região, conhecida por sua distância e sua paisagem inóspita, tem sido o lar de descobertas arqueológicas surpreendentes, como múmias bem conservadas que datam de milhares de anos. Embora essa teoria pareça um pouco extravagante, a busca por conexões entre as descrições bíblicas e os antigos sistemas fluviais da região gerou algumas ideias interessantes. Outra teoria igualmente intrigante localiza o Éden na ilha de Bahrein, no Golfo Pérsico. Bahrein é conhecido por seus ricos depósitos de pérolas e sua história comercial, e alguns acreditam que este próspero centro de comércio poderia ter sido o Éden. Assim como em outras teorias, a falta de provas conclusivas mantém essa proposta no campo da especulação, mas não deixa de ser fascinante pensar que uma ilha tão pequena poderia ter sido o lar do paraíso original. Além do Oriente Médio, alguns pesquisadores até propuseram que o Jardim do Éden poderia ter estado na América do Norte ou do Sul. Essas teorias, embora menos aceitas, refletem a profunda curiosidade e o desejo de conectar os mitos antigos com as realidades geográficas modernas. É possível que as descrições do Gênesis se refiram a lugares que simplesmente não exploramos o suficiente, ou estamos procurando o Éden nos lugares errados? Número 9. Impacto do Jardim do Éden na cultura humana. O Jardim do Éden não é apenas um lugar que aparece nos primeiros capítulos do Gênesis. É muito mais do que isso. Ele transcendeu a Bíblia para se tornar um ícone cultural, uma metáfora do paraíso perdido que permeou tudo, desde a arte até a literatura e da filosofia ao cinema. A história de Adão e Eva, sua vida no Éden, sua queda e sua expulsão, tem sido o ponto de partida para inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Mas por que essa história teve um impacto tão profundo e duradouro na cultura humana? Essa é a verdadeira pergunta que está por trás do mito. Em termos simples, o Jardim do Éden representa a perfeição.
um lugar onde a vida era fácil, pacífica e eterna. Mas além de sua beleza, o Éden também é um lembrete constante do que perdemos. Esse conceito de um paraíso que foi arrebatado devido às ações humanas ressoa profundamente na alma coletiva. 2001 nos lembra que em algum momento, em algum lugar, a humanidade viveu em harmonia com a natureza e com o divino. Mas nós o perdemos, e desde então temos tentado recuperá-lo de uma forma ou de outra. Ao longo dos séculos, essa história inspirou alguns dos maiores artistas e escritores do mundo, desde as pinturas renascentistas que representam o momento exato em que Adão e Eva tomam a fatídica decisão de comer do fruto da árvore do conhecimento, até a literatura moderna que reinterpreta a queda como uma metáfora da luta humana pela liberdade. O Éden sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração. Autores como John Milton, em sua obra O Paraíso Perdido, aprofundaram-se nos detalhes da queda de Adão e Eva, explorando não apenas o ato de desobediência, mas também as emoções humanas que acompanham essa perda. Na arte, o Jardim do Éden foi representado de muitas maneiras. Às vezes como um lugar idílico, cheio de vegetação e animais exóticos, outras vezes como um espaço de pura luz e serenidade. O interessante é que, embora a Bíblia dê algumas descrições sobre o Éden, os artistas ao longo da história trouxeram sua própria visão, adaptando o jardim aos seus tempos e culturas. Dessa forma, o Éden continua sendo um lugar aberto à interpretação, espaço onde cada geração pode projetar suas esperanças e seus medos. O impacto do Éden também chegou à filosofia e às reflexões sobre a natureza humana. A história da queda levanta perguntas profundas sobre o livre-arbítrio, a moralidade e as consequências de nossas ações. Por que Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus? O que essa decisão significa para nós hoje em dia? Nós, como espécie, estamos condenados a repetir os erros do passado, ou podemos encontrar uma forma de recuperar esse estado de graça original? Essas são algumas das perguntas que filósofos e teólogos debateram durante séculos. Mas a influência do Éden não para por aí. Na cultura popular moderna, o Éden apareceu em filmes, séries de televisão, videogames e até mesmo em músicas. A imagem do jardim perfeito e da trágica expulsão foi reimaginada de inúmeras formas. Número 10. Os 4 rios do Éden como símbolos de bênção. Quando você pensa no Jardim do Éden, provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente é a imagem de Adão, Eva e a serpente. No entanto, o Gênesis não descreve apenas o jardim como um lugar de beleza e perfeição. Também nos dá pistas sobre sua geografia. Um dos elementos mais fascinantes dessa geografia são os 4 rios que fluem do Éden. Esses rios não serviam apenas para irrigar o jardim, mas, segundo muitos teólogos e estudiosos, simbolizam as bênçãos divinas que fluem do paraíso para o resto do mundo. Esses 4 rios são o Pison, o Gijón, o Tigre e o Eufrates. Enquanto os 2 últimos são rios conhecidos atualmente, o Pison e o Gijón têm sido objeto de muita especulação. A razão é que sua localização tem sido difícil de identificar com certeza, e isso levou a muitas teorias, tanto geográficas quanto simbólicas. Imagina esses rios fluindo do coração do paraíso, espalhando suas águas puras e frescas para os cantos mais remotos da terra. Nas interpretações mais espirituais, esses rios não são apenas corpos d'água, mas canais de graça divina que levam as bênçãos de Deus a todas as pessoas. Nesse sentido, os rios do Éden representam a ideia de que, embora a humanidade tenha sido expulsa do paraíso, ainda podemos acessar as bênçãos desse lugar através de nossas ações e nossa fé. O Pison, em particular, capturou a imaginação de exploradores e estudiosos durante séculos. Segundo o Gênesis, esse rio rodeia a terra de Havilá, um lugar conhecido por seu ouro, ônix e resinas aromáticas. Isso levou muitos a acreditar que o Pison poderia ter sido um rio que uma vez existiu no que hoje é a Arábia, onde se encontram ricos depósitos de ouro. A ideia de que o Pison representa a abundância e a prosperidade voa a interpretações que veem esse rio como um símbolo das riquezas espirituais que fluem do Éden. O Gijón, por sua vez, disse que rodeia a terra de Cuxi, o que gerou teorias que o localizam na África, talvez perto do Nilo ou na Etiópia. Assim como o Pison, sua localização exata continua sendo um mistério, mas sua menção na Bíblia tem sido interpretada como um símbolo de fertilidade e crescimento,
representando o poder da vida que emana do Éden e sustenta o mundo. O Tigre e o Eufrates, que ainda fluem pela Mesopotâmia, também são rios carregados de simbolismo. Na antiguidade, esses rios foram essenciais para o desenvolvimento de algumas das primeiras civilizações do mundo. Para muitos, a presença desses rios na narrativa do Éden não é uma coincidência, mas uma forma de conectar o paraíso com a terra que deu origem à humanidade como a conhecemos. Esses rios simbolizam o conhecimento e a civilização, levando não apenas água, mas ideias e cultura para as sociedades que se formaram às suas margens. O mistério continua vivo, e o que ainda falta descobrir pode mudar tudo.